Desde muito nova, eu sabia que havia algo faltando em minha vida. Cresci cercada de conforto, com tudo que o dinheiro podia comprar, mas nada preenchia o silêncio que existia dentro de mim. As perguntas sobre meu pai sempre batiam na porta da minha mente, mas nunca encontravam respostas claras. Minha mãe desviava o olhar sempre que eu tocava no assunto, dizendo que o passado estava enterrado. Aprendi cedo a não insistir, mas a ferida seguia aberta, invisível aos olhos de todos. Carreguei essa ausência como uma sombra, sempre atrás de mim, mesmo quando o sol brilhava. Na escola, quando os colegas falavam de seus pais, eu sorria como se entendesse. Inventava histórias, criava imagens em minha cabeça, só para me sentir incluída. Com o tempo, deixei de sonhar com ele e comecei a transformá-lo em um ponto cego da minha história. Era mais fácil fingir que ele não existia do que lidar com a dor de não tê-lo. Mas, por dentro, eu sentia um vazio que crescia à medida que eu crescia. Um tipo de silêncio que nenhuma conquista era capaz de romper. A ausência dele moldou minhas escolhas de forma invisível, mas profunda. Talvez por isso eu tenha me tornado tão obcecada por vencer. Sentia que, se eu acumulasse sucesso suficiente, um dia ele ouviria falar de mim e se arrependeria de ter me deixado. Trabalhei dobrado, estudei com afinco, me cerquei de metas e de prêmios. Tudo precisava ter um propósito, um resultado, uma medalha. Mas, no fundo, eu queria ser vista. Não pelas pessoas ao meu redor, mas por aquele homem ausente que eu nunca conheci. O reconhecimento que eu buscava era de alguém que talvez nem soubesse da minha existência. Com os anos, fui me tornando uma mulher admirada, respeitada, até temida por alguns. Minha imagem era de força, de controle, de alguém que tinha a vida resolvida. Mas, à noite, quando tirava os sapatos e a maquiagem, me deparava com a mesma menina solitária de sempre. Não importava o quanto eu subisse, o quanto eu conquistasse, havia uma escada emocional que eu nunca conseguia escalar. Era como se uma parte de mim estivesse congelada no tempo, esperando por algo que nunca veio. Eu sabia sorrir em fotos, mas havia um cansaço nos meus olhos que ninguém percebia. Nunca falei sobre isso com ninguém. Talvez por orgulho, talvez por medo de parecer fraca. A verdade é que eu tinha medo de descobrir que ele realmente me abandonou por escolha. Medo de confirmar que não era suficiente para ser amada por ele. Então, eu segui em frente, escondendo minha dor atrás de números, contratos e metas. Me tornei uma especialista em fugir de mim mesma, e ninguém percebia. Era mais fácil assim, manter tudo sob controle. Mas a ausência dele, essa nunca passou. Mesmo cercada de pessoas, eu sempre me sentia sozinha. Não era solidão por falta de companhia, mas por falta de pertencimento. Como se uma parte da minha história tivesse sido arrancada, e eu passasse a vida tentando colar os pedaços. Às vezes, eu imaginava como teria sido se ele estivesse presente, se tivesse me levado pela mão, me dado conselhos ou simplesmente me abraçado. Essas imagens me assombravam nos momentos de silêncio. Eu não sabia que um dia o destino me colocaria frente a frente com essas respostas. E quando isso aconteceu, nada poderia me preparar para o que eu sentiria. Minha rotina era marcada por agendas apertadas, compromissos importantes e decisões que movimentavam cifras absurdas. De fora, parecia que eu tinha conquistado tudo aquilo que uma mulher poderia desejar. Era respeitada, influente, cercada de conforto e poder. Mas por dentro, algo em mim gritava por socorro. O vazio que carregava desde a infância agora se misturava com um cansaço que não era apenas físico. Era como se minha alma estivesse exausta de tentar provar algo que nem eu sabia mais o que era. Eu me levantava todos os dias com a sensação de estar atrasada, mesmo quando estava no horário. Corria de um lado para o outro, organizava, delegava, decidia. E no meio disso tudo, esquecia de mim. Esquecia do que eu gostava, do que me fazia bem, do que me emocionava. Minha vida se resumia a resultados, prazos, reconhecimento. Comecei a perceber que minha risada estava sumindo, que meu olhar estava perdendo brilho. Mas não tinha tempo para pensar sobre isso. Era mais fácil seguir. A solidão começou a pesar de forma diferente. Já não era mais aquela dor infantil de ausência paterna, mas uma solidão adulta, silenciosa, que invade sem pedir licença. Eu tinha pessoas ao meu redor, mas poucas sabiam quem eu realmente era. Me acostumei a usar máscaras, a vestir papéis, a corresponder às expectativas. E, quanto mais fazia isso, mais distante de mim mesma eu ficava.
Meu corpo começou a dar sinais. Insônia, palpitações, fadiga. Era como se algo dentro de mim estivesse pedindo uma pausa. Algumas noites eu acordava com o coração acelerado, como se tivesse levado um susto. Outras vezes, me pegava chorando sem entender por quê. Tudo estava aparentemente no lugar, mas meu coração parecia desalinhado com minha vida. Tentei ignorar, como sempre fiz, mas dessa vez não funcionou. Estava ficando difícil sorrir, difícil me reconhecer. E foi nesse ponto que comecei a questionar tudo o que havia construído. Será que valia a pena tanto esforço por algo que não me preenchia? Comecei a evitar espelhos. Não porque eu não gostasse da minha aparência, mas porque temia o que meus olhos revelavam. Eu não me via mais ali. Era uma imagem polida, maquiada, mas vazia. Sentia falta de algo que nunca tive. E isso doía mais do que qualquer derrota profissional que já enfrentei. Por mais que eu quisesse continuar no controle, algo me dizia que era hora de parar, de ouvir esse silêncio. Mas eu ainda não sabia como fazer isso. Nunca aprendi a parar. Foi nesse momento, nesse exato ponto de esgotamento, que surgiu uma oportunidade que parecia simples: resolver um impasse envolvendo uma antiga propriedade da minha mãe. Era longe, fora do meu mundo, um assunto que eu poderia facilmente delegar. Mas, por algum motivo, eu mesma quis ir. Não sabia explicar, mas algo dentro de mim me empurrava naquela direção. Eu não fazia ideia de que essa decisão mudaria completamente minha vida. A decisão de ir pessoalmente foi recebida com surpresa pelos meus assessores. Todos estavam prontos para cuidar da situação por mim, mas eu fui firme. Havia algo naquela propriedade antiga, algo na forma como minha mãe nunca falava sobre ela, que me deixou intrigada. Eu não sabia ao certo o que esperava encontrar, talvez apenas um terreno esquecido. Mas no fundo, havia uma inquietação que eu não conseguia explicar. Era como se aquela viagem fosse mais do que uma simples tarefa. Era um chamado que eu ainda não compreendia. A jornada foi longa, silenciosa e desconfortável. Deixei para trás os vidros espelhados, os trajes formais e o ambiente controlado. Encontrei estradas esburacadas, céu aberto e um silêncio estranho que me fazia pensar. Levei comigo apenas o essencial, mas dentro da mala havia uma bagagem emocional muito maior. Cada quilômetro percorrido parecia um passo em direção a algo desconhecido. Senti medo, receio, mas também uma curiosidade que não me deixava desistir. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava no controle de tudo. Ao chegar, encontrei uma casa simples, cercada por campos amplos e árvores antigas. Nada ali parecia ter sido tocado pelo tempo moderno. O ar era diferente, e o som dos pássaros me pareceu quase desconcertante. Olhei ao redor como quem pisa em solo estrangeiro. Eu estava fora do meu habitat, sem minha armadura de executiva. Era só eu, minha inquietação e uma propriedade silenciosa. Bati os olhos em uma construção ao longe, onde um homem trabalhava sozinho. Não sabia por quê, mas aquele homem me causou um impacto imediato. Ele parecia não notar minha presença. Continuava seus afazeres com calma e atenção, como se o mundo ao redor não o distraísse. Havia algo nos seus gestos, na forma como caminhava, que me prendeu. Fiquei observando por alguns minutos, como quem tenta decifrar um enigma. Não havia nenhuma razão lógica para aquilo me afetar. Mas algo no fundo do meu peito começou a doer. Era como se minha alma estivesse reconhecendo algo que minha mente ainda não compreendia. Fui recebida por uma funcionária antiga que cuidava do lugar desde os tempos da minha mãe. Ela parecia surpresa por me ver ali, mas não disse muito. Apenas me mostrou o quarto e disse que o velho trabalhador ficava por ali ajudando com a manutenção. Sua voz carregava um tom de respeito por ele, quase afeto. Perguntei seu nome, mas a mulher apenas respondeu que ele estava há muito tempo por ali. Deixei a conversa no ar e fui descansar. Mas minha cabeça não desligava. A imagem daquele homem ficou comigo. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com rostos que nunca vi, com braços que tentavam me alcançar, com vozes distantes me chamando. Acordei com o coração apertado, como se tivesse esquecido algo importante. Levantei cedo, vesti roupas simples e fui caminhar pela propriedade. No fundo, queria encontrá-lo de novo. E encontrei. Ele estava sentado embaixo de uma árvore, olhando o horizonte. Quando nossos olhos se cruzaram, senti um arrepio. E, naquele instante, algo em mim começou a mudar. Me aproximei devagar,
sem saber ao certo o que dizer. Ele parecia alheio à minha presença, mas não de forma rude, apenas sereno, como quem está acostumado com o silêncio. Sentei a uma distância respeitosa, observando seus traços marcados pelo tempo. O rosto era queimado de sol, as mãos ásperas, os olhos fundos, mas havia uma paz ali que me desarmou. Fiquei em silêncio por alguns minutos, até que ele virou o rosto e me lançou um olhar direto, firme, mas sem agressividade. Eu me senti pequena diante daquele homem que nada sabia sobre mim. A senhora é da família? Ele perguntou, com uma voz rouca e pausada. Confirmei com um gesto, explicando que era filha da antiga proprietária. Ele apenas assentiu, voltando a olhar o horizonte. Aquilo me incomodou, mas não consegui ir embora. Havia algo nele que me prendia, algo que me puxava para mais perto. Começamos uma conversa simples, sobre o lugar, sobre a rotina. Suas respostas eram curtas, mas nunca frias. Era como se ele tivesse escolhido viver com poucas palavras, mas com muito significado em cada uma. Nos dias seguintes, passei a vê-lo com frequência. Ele aparecia cedo, cuidava da terra, consertava cercas, podava árvores. Eu o observava à distância, admirando sua dedicação. Aos poucos, ele passou a me cumprimentar com um aceno discreto e até trocávamos algumas palavras. Era estranho como aquele homem, tão distante da minha realidade, conseguia despertar em mim sentimentos tão antigos. Eu não entendia o que era aquilo, mas meu coração batia diferente perto dele. Era como se uma parte de mim reconhecesse algo que minha mente não alcançava. Em um desses encontros, ele me ofereceu um café. Sentamos sob uma sombra e conversamos mais do que de costume. Ele falou de escolhas, de perdas, de como a vida nem sempre segue o caminho que planejamos. Suas palavras me tocaram de forma profunda, como se ele estivesse narrando minha própria história. Fiquei sem reação quando ele mencionou ter perdido algo valioso no passado, algo que nunca pôde recuperar. Senti um nó na garganta, mas não disse nada. Apenas olhei para ele e, por um breve instante, desejei que ele fosse meu pai. A sensação foi tão forte que me levantei abruptamente, pedindo desculpas e dizendo que precisava ir. Meu coração disparava, minhas mãos suavam. Aquilo era irracional, não fazia sentido. Mas dentro de mim, algo gritava, como se houvesse uma verdade escondida atrás daqueles olhos cansados. Passei o resto do dia tentando me convencer de que era apenas impressão. Talvez fosse só carência, ou o desejo de preencher um vazio. Mas não conseguia tirar a ideia da cabeça. E comecei a me perguntar se aquela propriedade guardava mais do que documentos antigos. Naquela noite, vasculhei caixas esquecidas em um dos cômodos da casa. Encontrei cartas antigas, registros, anotações feitas à mão. Quanto mais eu lia, mais meu coração se apertava. Havia nomes riscados, datas próximas ao meu nascimento, e uma carta endereçada à minha mãe com uma caligrafia que me pareceu familiar. Meu peito se fechou. De repente, tudo que parecia aleatório começou a se encaixar em um quebra-cabeça incômodo. E foi ali, sozinha, com os papéis nas mãos, que entendi que minha história estava prestes a mudar para sempre. Passei aquela noite em claro, lendo e relendo cada papel, cada linha, como se procurasse algo escondido nas entrelinhas. Os documentos estavam envelhecidos, amarelados pelo tempo, mas ainda legíveis. Entre contas antigas e bilhetes esquecidos, encontrei uma carta que fez minhas mãos tremerem. Era escrita com cuidado, em tom respeitoso, mas carregada de dor. A pessoa pedia para saber da criança, perguntava se poderia vê-la, se havia alguma chance de fazer parte da vida dela. A assinatura no final bateu como um trovão no meu peito. O nome era o mesmo do homem que agora cuidava daquela terra. Senti meu corpo estremecer, como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Fiquei ali parada, segurando aquele papel como quem segura uma verdade que não queria encontrar. As palavras ecoavam em minha cabeça. Ela merece saber a verdade, não quero atrapalhar, mas preciso vê-la ao menos uma vez. Eu sabia que minha mãe tinha seus segredos, mas nunca imaginei algo tão profundo. Uma parte de mim queria negar, mas outra já sabia que não havia mais como fugir. No dia seguinte, encontrei a mulher que cuidava da casa e mostrei a carta. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos marejaram e ela disse que sabia, mas que prometeu nunca contar. Me contou que minha mãe proibiu qualquer aproximação, dizendo que ele não tinha condições de criar uma filha. E que ele respeitou, mas nunca deixou de cuidar da terra,
como forma de estar por perto. Aquilo me cortou por dentro. Uma dor silenciosa e injusta que atravessava o tempo e me alcançava agora. Voltei a vê-lo naquele mesmo fim de tarde, como sempre, trabalhando com calma, como se o mundo lá fora não existisse. Meu coração estava em pedaços. Observei seus gestos, suas expressões, e vi ali mais do que um trabalhador. Vi um homem que carregava o peso do tempo, da ausência, do arrependimento. Cada ruga parecia contar uma história que nunca foi dita. E, pela primeira vez, eu o enxerguei de verdade. Não como um estranho, mas como parte de mim. A dúvida já não existia mais. A verdade estava clara como a luz daquele entardecer silencioso. Voltei para o quarto e peguei uma foto da minha infância. Fiquei olhando para meus traços, comparando com os dele. Era impossível negar. O formato dos olhos, o contorno do rosto, até o jeito de franzir a testa quando pensativo. Eu era dele. Ele era meu pai. E minha vida, até então tão controlada, tão lógica, começava a ruir. Senti um misto de raiva, tristeza e alívio. Raiva por tudo ter sido escondido. Tristeza pelo tempo perdido. E alívio por finalmente entender o vazio que me acompanhou por tantos anos. Eu tinha uma origem, e ela estava ali diante de mim. Mas o que fazer com aquela verdade? Como olhar nos olhos dele e dizer que eu sabia? Como perdoar minha mãe por ter me privado dessa parte tão essencial da minha vida? Perguntas demais, respostas de menos. Eu precisava de coragem. Coragem para enfrentar aquela conversa, coragem para acolher o que viria. Sabia que não seria fácil. Mas sabia também que não podia mais fingir. Era hora de confrontar o passado, mesmo que ele doesse. E eu estava prestes a fazer isso. Levei 2 dias para encontrar coragem suficiente. Ensaiava o que dizer, criava frases na cabeça, mas nenhuma parecia adequada. Como se inicia uma conversa com alguém que deveria ter estado presente a vida inteira, mas foi mantido à margem. Como dizer pai a alguém que nunca ouviu essa palavra vinda de mim? Meu coração batia descompassado, como se soubesse que depois disso, nada mais seria como antes. Não era uma conversa comum. Era o momento mais delicado da minha vida, e eu tremia só de imaginar o que ele diria. Esperei até o fim da tarde, quando ele costumava sentar no mesmo banco, sob a mesma árvore. Cheguei devagar, com a fotografia em mãos e o coração disparado. Ele me olhou com a mesma calma de sempre, como se não houvesse nada fora do lugar. Sentei ao lado dele, respirei fundo e entreguei a foto. Essa sou eu, quando criança, murmurei, tentando conter as lágrimas. Ele pegou a imagem com cuidado, como se tocasse algo sagrado. Seus olhos demoraram-se no papel por longos segundos antes de levantar o olhar para mim. Eu sei, ele disse, com a voz embargada. Não precisei perguntar mais nada. Aquela confirmação simples foi como uma avalanche dentro de mim. Senti as pernas perderem a força, o peito apertar, os olhos se encherem d'água. Eu queria dizer tanto, mas não conseguia organizar os pensamentos. Ele continuou olhando a foto, agora com as mãos tremendo. Eu vi você crescer de longe. Todos esses anos. Nunca deixei de pensar em você um só dia. Suas palavras me atravessaram como uma faca silenciosa e suave ao mesmo tempo. Fiquei sem fala. A dor que eu sentia por tê-lo perdido era a mesma que ele carregava por nunca ter me tido. 2 desconhecidos, unidos por uma ausência compartilhada. Ele me contou que tentou se aproximar, que escreveu, procurou, mas minha mãe foi irredutível. Disse que ele era pobre, sem futuro, e que não aceitaria aquela ligação. Ele respeitou. Nunca quis conflito. Preferiu ficar por perto, esperando um dia que talvez nunca chegasse. E hoje, você está aqui, ele disse, com os olhos marejados. E eu não consegui conter o choro. Chorei como há anos não chorava. Não por raiva, mas por alívio, por dor, por saudade de algo que nunca tive. Ele me abraçou, e aquele abraço parecia ter atravessado décadas. Era forte, quente, real. Eu me sentia pequena nos braços daquele homem, mas também acolhida, inteira. Como se, por um momento, o tempo tivesse parado só para nos permitir viver aquilo. Nenhuma explicação racional dava conta do que sentíamos. Era emoção pura, bruta, que nos ligava de forma inquebrável. Ficamos ali por muito tempo, em silêncio, apenas sentindo. Ele pediu perdão, e eu pedi também. Perdoei minha mãe em silêncio, tentando entender suas escolhas. Mas, acima de tudo,
Perdoei a mim mesma por ter ignorado por tanto tempo o vazio que gritava dentro de mim. Agora ele tinha nome, rosto, voz. E eu tinha algo que nunca imaginei: a chance de reconstruir uma parte perdida da minha história. Era o começo de algo novo, mesmo que tardio. E isso mudaria tudo. Depois daquele dia, tudo passou a ter um novo sentido. Acordar cedo, caminhar pela propriedade, sentar com ele para conversar, eram gestos simples, mas cheios de significado. Comecei a ver beleza nas coisas que antes passavam despercebidas. Os sons da natureza, o cheiro da terra, o silêncio entre uma fala e outra. Cada instante ao lado dele era uma oportunidade de aprender, de ouvir histórias, de resgatar o tempo que a vida nos tirou. Era como se eu estivesse conhecendo a mim mesma pela primeira vez, pelas mãos de quem me deu origem. Ele me contava sobre os dias de chuva, as colheitas difíceis, as pequenas vitórias da vida no campo. Falava com humildade e sabedoria, como quem aprendeu mais com as perdas do que com os ganhos. Eu ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe, como se cada palavra preenchesse uma lacuna dentro de mim. Descobri que ele tinha um jeito de olhar para o mundo que eu nunca conheci. Um olhar calmo, paciente, cheio de aceitação. Era o oposto do meu. E talvez fosse exatamente o que eu precisava. Começamos a criar pequenos rituais. O café da manhã juntos, as caminhadas ao entardecer, os momentos de silêncio compartilhado. Não falávamos do tempo perdido com pesar, mas do tempo presente com gratidão. Ele nunca reclamou do que não teve. Ao contrário, parecia grato por enfim ter a chance de me chamar de filha, mesmo que sem dizer em voz alta. Eu também não precisava ouvir a palavra. Sentia no modo como ele cuidava de mim, no jeito como me olhava, como se quisesse memorizar cada instante ao meu lado. Algumas vezes, eu o observava sem que ele percebesse. Via nele traços meus, gestos semelhantes, manias que eu nunca soube de onde vinham. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Era como encontrar uma parte perdida de mim mesma refletida em outra pessoa. Ele me fazia sentir segura de um jeito novo. Não pela força ou pelo poder, mas pela presença. Uma presença silenciosa, firme, que me dizia: você não está sozinha. E pela primeira vez, eu realmente acreditava nisso. Minha antiga vida parecia distante. As reuniões, os contratos, as metas, tudo perdeu o brilho. Comecei a repensar prioridades, a ouvir meu corpo e meu coração. Não sentia mais pressa. Aquele ritmo calmo e sincero me transformava. Comecei a escrever, a registrar as conversas, a guardar memórias. Queria preservar cada detalhe, cada olhar, cada riso. Sabia que o tempo não volta, mas o que construímos dali em diante seria eterno dentro de mim. Era um recomeço, mesmo que tardio, e eu estava inteira nele. Ele me ensinou algo que ninguém antes conseguiu: que o amor não precisa de grandes gestos para ser verdadeiro. Que o vínculo entre pai e filha pode existir mesmo depois de tantos anos, desde que haja entrega. E nós dois nos entregamos. Sem culpa, sem pressa, sem exigências. Só com o desejo sincero de estarmos juntos. Cada dia ao lado dele era um presente. E eu me sentia, enfim, em casa. Não em um lugar, mas em alguém. Com o tempo, entendi que o perdão não é um presente que damos ao outro, mas algo que oferecemos a nós mesmos. Carreguei raiva da minha mãe por tantos anos, mesmo sem perceber. Quando descobri a verdade, essa raiva se intensificou, como se ela tivesse roubado algo precioso de mim. Mas, aos poucos, fui compreendendo que ela também agiu movida pelo medo. Medo de errar, de sofrer, de repetir histórias que talvez ela mesma tenha vivido. E, nessa compreensão, nasceu o perdão. Não um perdão imediato, mas construído dia após dia. Escrevi uma carta para ela, mesmo que ela já não estivesse mais aqui para ler. Nele, contei tudo o que descobri, tudo o que senti, tudo o que vivi ao lado dele. Contei sobre a dor da ausência, mas também sobre a beleza do reencontro. Disse que a perdoava, que entendia suas escolhas, mesmo sem concordar com todas. Ao terminar, chorei em silêncio. Não de dor, mas de libertação. Era como se, finalmente, o peso que carreguei por tantos anos escorresse pelos meus ombros. E, naquele instante, soube que eu estava pronta para seguir em paz. Minha vida mudou de forma profunda, mas não visível aos olhos do mundo. Ainda sou a mesma mulher forte, determinada, mas agora carrego algo novo: leveza. Leveza de saber quem sou,
de onde vim, e porque sempre senti aquele vazio. Ele não existe mais. No lugar dele, há lembranças, histórias, abraços e sorrisos que reconstruíram minha alma. Meu pai, com sua simplicidade e silêncio, me deu um presente que o dinheiro jamais poderia comprar: pertencimento. E isso vale mais do que qualquer fortuna. Decidi compartilhar minha história porque sei que muitas pessoas carregam dores parecidas. Ausências que nunca foram explicadas, silêncios que doem mais do que palavras duras. Sei que nem todos terão a chance de reencontrar quem foi perdido. Mas acredito que sempre é possível encontrar um caminho para o perdão. E que, muitas vezes, é nesse caminho que a cura acontece. Falar sobre tudo isso me libertou. E espero que, ao ouvir minha voz, outras pessoas também encontrem força para buscar suas verdades. Hoje, continuo visitando a propriedade com frequência. Ela se tornou mais do que um pedaço de terra. É um símbolo de reencontro, de recomeço. Às vezes, sento no banco sob a árvore onde tudo começou e apenas fico em silêncio. Sinto o vento, ouço os pássaros, e lembro de tudo que vivi ali. Meu pai já não é mais só uma ausência. Ele é presença. Presença na minha história, no meu coração, na forma como vejo a vida agora. E, mesmo que o tempo seja curto, cada segundo com ele tem sido inteiro. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria o passado. Ele me trouxe até aqui. Me ensinou sobre perda, dor, amor e reconciliação. Hoje, posso dizer que sou uma mulher completa. Não por tudo que conquistei, mas por tudo que consegui sentir, perdoar e reconstruir. O vazio que me acompanhou por tanto tempo finalmente se transformou em algo bonito: esperança. Esperança de que, mesmo em histórias partidas, ainda podemos encontrar finais cheios de amor.